Neste trabalho, vamos abordar o tema Lei de Coulomb. A Lei de Coulomb é a lei da física que nos permite calcular a força de interação entre cargas elétricas. Desenvolvida pelo físico francês Charles Auguste de Coulomb, é possível determinar o módulo da força elétrica entre duas partículas eletricamente carregadas com as cargas Q1 e Q2, fixas, localizadas no vácuo e separadas por uma distância d, por meio da seguinte expressão. Q1 e Q2 são as cargas elétricas, K0 são as constantes eletrostáticas do vácuo e D, a distância entre as cargas. Os experimentos que permitiram a Coulomb descobrir a lei de atração e repulsão entre cargas elétricas foram feitos com uma balança de torção, um instrumento de medida criado por ele mesmo que é capaz de realizar medidas precisas e que, posteriormente, foi utilizado por outros pesquisadores. Ainda em concordância com a lei de Coulomb e também com a terceira lei de Newton, conhecida como a lei de ação e reação, cargas de sinais iguais tendem a se repelir, com forças de mesma direção e sentidos opostos. Cargas de sinais contrários, por sua vez, tendem a se atrair com forças iguais, e cada uma dessas forças também apresenta sentidos opostos. Fórmula da lei de Coulomb. A força de atração entre duas partículas eletricamente carregadas pode ser calculada por meio da seguinte forma. F é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido por D elevado ao quadrado. Existe ainda uma relação entre força elétrica e o campo elétrico. O campo elétrico é uma propriedade das cargas elétricas que faz com que elas sejam capazes de interagir com outras cargas. Quando uma carga elétrica é inserida em uma região dotada de campo elétrico, uma força elétrica passa a agir sobre ela. A força elétrica possui a mesma direção e sentido do campo elétrico, a menos que uma das cargas que interajam tenha um sinal negativo. Neste caso, o sentido da força elétrica é invertido com relação ao sentido do campo elétrico. A fórmula que relaciona os módulos das grandezas forças e campo elétrico é a seguinte: F é igual a Q vezes E, sendo E o campo elétrico e Q a carga elétrica. Gráfico da lei de Coulomb. O gráfico da força elétrica com relação à distância entre duas cargas está representado na figura a seguir. Uma vez que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas, quando a distância entre as cargas é d, a força de interação entre elas é F. Dobrando-se a distância entre elas, a força diminui 4 vezes. Triplicando-se a distância entre as cargas, a força entre elas será dividida por 9 e assim por diante. E este foi o nosso trabalho.